Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. Dia 27 de dezembro. 2026, às portas. Quantas coisas nós não passamos durante esse ano, quantas dificuldades atravessamos, quantas alegrias nós vivemos, tantas bênçãos nós já recebemos. E quando olhamos o cantor dizendo quantas bênçãos você pode contar? Eu não consigo. E eu sei que você também não vai conseguir. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus esteve conosco todos os dias, estará conosco até o dia final. E essa é a razão de nós estarmos aqui, com esse programa durante todos esses anos, crendo que o nosso Deus merece sempre ser adorado, glorificado, honrado, com os nossos dons, com os nossos talentos, com tudo aquilo que Ele nos deu. E que nós devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro. A palavra de Deus tem nos ensinado assim. Por isso esse programa, todo ele, será mais uma vez voltado para a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos lembrar aqui de cânticos a respeito da vinda do Messias. Nós vamos lembrar aqui do que o Senhor significa para as nossas vidas. Ele precisa ser glorificado sempre. Enquanto nós permanecemos distantes do Senhor, nós estaremos perdidos. Mas à medida que nós nos aproximamos do Senhor, que é a luz, nós teremos a nossa vida completamente transformada. Quero então convidar você a ouvir canções que celebram o nosso Senhor Jesus Cristo. Sua glória, como a do unigênito do Pai, a luz resplandeceu, dissipando as trevas no coração. Oh, que esplendor, que intenso fulgor, a luz da justiça raiou, trazendo a paz, o amor e o perdão, nasceu nosso Rei Salvador. Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do unigênito do Pai, a luz
luz resplandeceu, dissipando as trevas do coração. Oh, que esplendor, que intenso fulgor, a luz da justiça raiou, trazendo a paz, o amor e o perdão. Nasceu nosso Rei Salvador. Oh, que esplendor, que intenso fulgor, a luz da justiça raiou, trazendo a paz, o amor e o perdão. Nasceu nosso Rei Salvador. La 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 ya, la ya la la ya, la 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 ya, la ya. E o verbo virou gente. Vou contar uma história de amor real, de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viria o rei. Em Belém nasceu o pai e o filho dele. Vou contar uma história de amor real. Andando aqui, seu reino anunciou milagres fez, libertando os corações, mas rejeitado foi, não puderam ver que o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Humilhado foi naquela cruz, como sofreu Jesus, se morreu, mas
grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu, pra sempre eu cantarei. Vou viver uma história de amor real. Olá, meus irmãos, estamos finalizando o ano de 2025. Quando chegamos nessa data, é sempre um tempo de reflexão, né? Refletir como foi o ano, um tempo também de esperança, pensar sobre o ano seguinte. É uma boa reflexão, eu acredito que seja uma boa reflexão nessa virada de ano. Mas eu queria chamar a sua atenção, é o seguinte: como deve ser a nossa vida? Pensar sobre isso. Por que eu digo isso? Todas as vezes que nós chegamos ao final do ano, existe um pouco de sentimento de decepção, né? Eu fiz as promessas no ano passado e não cumpri quase nenhuma delas. Você prometeu de ir na academia, não foi? Prometeu de emagrecer, não emagreceu quase nada. Prometeu de fazer aquele curso, talvez não fez. Prometeu novamente aprender inglês e não aprendeu, e etc. E aí vem aquele sentimento: não, mas 2026 vai ser diferente. 2026 eu vou fazer isso e aquilo. Eu mesmo estou nessa caminhada. Eu estou dizendo, 2026 eu vou começar a fazer exercícios. Tentei algumas vezes em 2025 e não levei adiante. Mas 2026 eu vou fazer isso e aquilo outro. Bem, e muitas vezes nós não conseguimos fazer porque existe uma motivação errada dentro do nosso coração. Ou quando nós fazemos com a motivação errada, nós não temos a devida satisfação que poderíamos ter em realizar. Porque observe, a nossa satisfação, ela não advém somente de fazer o que tem que ser feito. Mas a verdadeira satisfação, ela vai se manifestar quando eu faço o que eu tenho que fazer com as motivações certas. Então, eu não só realizo a coisa certa, mas eu experimento a alegria e o deleite em fazer isso. E do ponto de vista bíblico, só existe uma motivação correta, não existe mais de uma. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 31, é um texto bastante conhecido, né? Paulo vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, independente de quais sejam os seus planos para 2026, seu plano é casar? Você está namorando, está planejando casar? Então você deve pensar: de que forma o meu casamento vai ser para a glória de Deus? Seu plano o ano que vem é ir para a academia, fazer exercício. De que forma ir para a academia, fazer exercício vai ser para a glória de Deus? Ou é somente para você tirar algumas fotos e jogar nas redes sociais? O ano que vem, o seu plano é entrar numa faculdade. De que forma eu posso glorificar a Deus como aluno, como um bom aluno na faculdade? O ano que vem, o seu plano é fazer alguns investimentos na sua empresa, no seu trabalho. De que forma a minha empresa, o meu trabalho pode ser um instrumento para a glória de Deus? Então, independente do ano que você esteja, independente da época do ano que você viva, o importante é que você viva para a glória de Deus. É isso que faz toda a diferença. Quando eu fui gravar esse vídeo, o Nilton, que é o nosso diretor aqui, ele brincou: você não vai colocar uma camisa branca? Mas por que as pessoas usam a camisa branca? É um símbolo de paz, um ano próspero, um ano feliz. Bem, você pode usar qualquer camisa, qualquer cor, desde que o Senhor da paz esteja no seu coração. Ele vai fazer toda a diferença. Se você não viver para a glória de Deus, você não vai experimentar a paz de Deus. Se você não viver para a glória de Deus, você não vai experimentar a alegria que vem de Deus. E a paz que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, ela é singular, única e inconfundível. Quais são as palavras que nós mais recitamos no final do ano? Que o 2026 seja um ano próspero e cheio de paz.
Essas são as palavras de ordem ditas no final de todo o ano. Não é errado desejar isso, felicitar isso. Quem não quer isso, não é verdade? Mas você precisa entender que a felicidade é um dom de Deus. O livro de Provérbios diz que até o sorriso é vaidade. É curioso ele dizer isso, não é? Porque tem algo mais prazeroso do que sorrir, do que rir, não tem. Mas você já percebeu que nós não conseguimos rir se nós não formos provocados? E por que nós vamos ser provocados para rir? Porque não é natural isso em nós. Não é natural. Agora em Cristo você pode experimentar uma alegria que faz parte da sua vida, uma paz que faz parte da sua vida. E não é uma paz porque todas as contas estão pagas. É uma paz porque está todo mundo com saúde. A paz que Deus pode nos oferecer é aquela paz que excede todo entendimento, que é capaz de guardar a nossa mente e o nosso coração. A paz que o Senhor nos oferece, diz Jesus, não é como o mundo a dá, mas é uma paz vinda do alto. Mas como eu posso experimentar essa paz em 2026, pastor? Você pode experimentar essa paz se você procurar em Deus viver para a glória dEle, não para a sua glória, não para a sua satisfação, não para o seu eu, não para que as suas metas se realizem, mas para que Deus seja glorificado nos seus planos, nos seus sonhos, nas suas metas, nas suas aspirações. Motivação. Pense sobre isso. Deus está muito interessado na motivação do seu coração. E não brinque com isso, porque o nosso coração está sempre inclinado para uma direção oposta à vontade de Deus. Isso é sutil. Às vezes você pode ter um discurso de que é para a glória de Deus, mas não ser. E as circunstâncias vão deixar isso claro para você. Viva para a glória de Deus. E 2026 vai ser um ano repleto de alegria e de paz. Esse é o desejo do meu coração. E que Deus nos ajude a viver para a glória dEle. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Façais ou fazei tudo para a glória de Deus. Deus os abençoe. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que aspergem a luz, bela indicando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, ouve o fiel pastor, coros celestes que cantam a paz, que nesta noite sublime nos traz o nosso bom Redentor, o nosso bom Redentor. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor paira no rosto do meigo Jesus.
próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Pra Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele seja o louvor, a Ele seja adoração, honra e glória, nossa gratidão. Por tão grande amor, a Ele seja o louvor, a Ele seja adoração, honra e glória, nossa gratidão. Por tão grande amor. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Bendito seja o nome de Cristo Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Ele seja o louvor, a Ele seja adoração, honra e glória, nossa gratidão. Por tão grande amor, a Ele seja o louvor, a Ele seja adoração, honra e glória, nossa gratidão. Por tão grande amor, por tão grande amor. Tanta paz, santa paz, já anoiteceu. Tão tranquilo está, terá sido uma noite assim. Imagine um anjo a contemplar a ternura de Maria ao olhar que o rei nasceu. Um de nós, menino Deus nasceu, Deus se fez um de nós. Que amor grandioso, maravilhosa luz envolve ali Jesus na noite em Belém. Homem Deus se fez um de nós, o Cristo Rei nasceu, Deus se fez um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós. É noite de Natal, Natal.
se fez um de nós, que amor grandioso, maravilhosa paz, a manjedoura traz na noite em Belém. Homem Deus se fez um de nós, o Cristo já nasceu, Deus se fez um de nós naquela noite. Deus se fez um de nós, um de nós. Natal é amanhã. Terminando um novo ano e começando um outro, nós não sabemos o que nos reserva um amanhã, mas nós sabemos que aquele que esteve conosco até aqui continuará conosco. E a palavra de Deus, eu gostaria de encerrar dessa forma o último programa desse ano. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 12, diz assim: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. O programa Sintonize com Cristo encerra suas programações deste ano, desejando a você um feliz ano novo. E chamamos você para continuar em nossa companhia em 2026. Que Deus lhe abençoe grandemente. Até o próximo ano, se Deus quiser. Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso.